Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estarmos juntos para mais uma aula, nossa sexta aula aqui do projeto Tô Graduado. Vocês estão bem? Espero que sejam firmes aí na jornada do curso. Vamos juntos. Curso Superior em Tecnologia em Gestão Pública. Então, essa nossa disciplina responsabilidade socioambiental e políticas públicas. O tema da aula de hoje, aspectos introdutórios da responsabilidade socioambiental. Então, aqui com vocês, professor Fabiano Cerejo Santana, é um prazer estar com todos. Vamos começar então a nossa aula. E hoje nós vamos trabalhar dois objetivos. O primeiro objetivo, nós vamos abordar o marco inicial da responsabilidade socioambiental. Então, é preciso a gente entender a partir de que momento começamos a entender o significado desse conceito de responsabilidade socioambiental e estudar a evolução desse conceito de responsabilidade socioambiental. O tema da aula de hoje a gente vai dividir em duas partes. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos abordar esses aspectos introdutórios para que a gente possa entender a responsabilidade socioambiental e essa evolução conceitual. Então, vamos lá, vamos seguindo em frente. Então, inicialmente, a gente precisa retomar aqui nós precisamos retomar alguns conceitos que já foram trabalhados em outras aulas, tá bom? Então, vamos, para início, retomar alguns conceitos que são muito importantes para que a gente possa seguir com o entendimento correto dos temas ligados à responsabilidade socioambiental. Então, o primeiro conceito é o conceito de crise ambiental. Quando a gente fala de crise ambiental, nós entendemos que essa crise ela é consequência de um estilo de vida do capitalismo, imposto pelo capitalismo, que gera uma sociedade de consumo. Então, essa sociedade de consumo ela é um termo que é utilizado para denominar exatamente essa sociedade global, que é baseada no valor do ter. Então, uma sociedade voltada para consumir, dentro daquela lógica da economia linear, ou seja, utilizar os recursos, produzir, gerar o consumo e o descarte, né, o que sobra é lixo e não vai ser reutilizado, diferentemente da economia circular, onde se tem como a visão de reaproveitamento, de reciclagem. Então, na visão da economia linear, os recursos eles são ilimitados. E essa é a visão, é o que gera a crise ambiental. Por quê? Porque os recursos eles são limitados e a má utilização, né, a utilização incorreta dos recursos naturais vão trazer consequências. Ou seja, se você utiliza, os recursos são limitados, o momento vai acabar. E se você não recicla, se você não reaproveita, se você não reutiliza, o que vai acontecer? Vai se esgotar. E também, se você utiliza mal, você vai ter uma resposta do meio ambiente. Outro conceito importante que a gente precisa trabalhar é o conceito vamos fazer uma relação entre crescimento e desenvolvimento. Então, dentro dessa relação de crescimento e desenvolvimento, nós temos alguns conceitos importantes. Primeiro é o crescimento econômico. O crescimento econômico ele está relacionado ao quê? Ao aumento da produção, crescer, aumentar a produção e, consequentemente, quanto mais se produz, vai se aumentar a renda. Essa renda per capita, que seria a divisão aí dos recursos, né, do capital pela população, nós teríamos uma renda per capita. Então, a ideia do crescimento econômico é aumentar essa renda per capita. Então, vai aumentar o produto interno bruto, o PIB. Só que esse PIB, ele é independente, né, da redução das desigualdades, ou seja, você tem crescimento econômico, mas necessariamente a renda per capita ela pode não crescer. Por quê? Porque nem todas as pessoas vão ter acesso de maneira igual aos recursos.
Já o desenvolvimento econômico, ele implica em aumento da produção e da produtividade, a transformação da estrutura produtiva, que é para poder desenvolver, melhorar essa estrutura produtiva, diminuir e temos um elemento novo aqui, que seria a diminuição das desigualdades sociais em médio e longo prazo. Veja, o crescimento econômico, a preocupação é produção, não significa que haverá menos desigualdades. Na visão de desenvolvimento econômico, tem-se como critério também que haja uma diminuição das desigualdades sociais. O que mais que a gente precisa ver aqui? Outro conceito, o conceito de desenvolvimento econômico, aliás, socioeconômico. O desenvolvimento socioeconômico implica no aumento da produção e da produtividade, então haverá uma transformação na própria estrutura produtiva, né? A busca de inovação para melhorar essa produção, inovações e também melhorias sociais. Então, desenvolvimento socioeconômico, nós temos um elemento novo aqui, que é o elemento social. Então, melhorar a vida das pessoas, tanto a médio quanto a curto prazo. Então, o desenvolvimento econômico diminui a desigualdade, mas o desenvolvimento socioeconômico melhora a qualidade de vida das pessoas. E aí temos um outro conceito que é um conceito chave para nós, tá certo? Que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Porque quando nós falamos de desenvolvimento, nós estamos falando aí de aumentar a renda, de aumentar a produtividade, de melhorar a estrutura de produção, de inovar, né? De melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas nós não podemos esquecer que quanto mais nós consumimos, né, nós estamos utilizando os recursos e esses recursos são esgotáveis, são finitos. Então, o desenvolvimento sustentável, ele pensa exatamente como equilibrar essa conta, como poder manter o crescimento e, ao mesmo tempo, repor, né, repor a matéria-prima, devolver ao meio ambiente mais produtividade, para que a gente possa continuar usufruindo. Então, desenvolvimento sustentável é o aumento da renda per capita verde. Agora, destacamos aqui que é uma renda per capita verde. Em que sentido? No sentido de que essa renda ela vai vir de um uso equilibrado dos recursos ambientais. Melhorar também, aumentar a produtividade, mas de maneira sustentável, ou seja, que produza e os recursos possam ser renovados. A transformação da estrutura produtiva adequada a essa sustentabilidade nas formas de produzir, nos produtos, nos serviços, ou seja, um melhoramento em toda a cadeia, assim como o padrão de consumo a longo prazo. Veja, o padrão de consumo também precisa ser sustentável, as pessoas precisam saber consumir de maneira sustentável, de maneira equilibrada, né? E não apenas descartando aquilo que é consumido sem uma consciência ambiental. Então, estamos tratando de desenvolvimento sustentável e há uma interligação muito forte entre desenvolvimento sustentável, economia, sociedade e meio ambiente. Veja aqui, nesse próximo slide, a Miranda Thaís, ou Thaís Miranda, no seu artigo, no seu livro Responsabilidade Socioambiental, ela traz essa ilustração que ela é muito esclarecedora sobre essa interconexão do que nós estamos falando desses conceitos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento sustentável. Você tem aqui, então, esses três elementos que estão ligados: o desenvolvimento social, o desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento econômico. Veja que na figura, os três estão ligados, tá certo? Os três estão conectados, interconectados. Bom, vamos fazer, então, uma reflexão, tá? As três esferas, elas estão interligadas. Você pode imaginar essas esferas separadas e você pode tentar imaginar se elas podem existir separadas uma da outra? Por exemplo, é possível você ter o social independente do econômico? A economia, a sociedade precisa da economia, né? E a economia
também depende da sociedade, tá? Você pode, então, mas o meio social pode criar outras formas, desenvolver outras formas econômicas. Você pode imaginar, agora, qual dessas três você poderia imaginar independente? Veja, não existe sociedade sem fatores econômicos, nem vice-versa. Não existe sociedade sem o meio ambiente. Não existe produção econômica sem o meio ambiente. Mas você pode ter o meio ambiente sem sociedade, né? Sem a humanidade, e você pode ter o meio ambiente sem fatores econômicos. Então, desses três elementos, o que nós podemos perceber aqui, que o único, né, que não precisa dos outros para existir, é justamente o fator do meio ambiente. Então, é a única esfera que coexiste de modo independente das outras. Então, o desenvolvimento sustentável, ele consiste em quê? O que seria o desenvolvimento sustentável? Ele consiste em atender às necessidades do momento atual, sem que haja o comprometimento com a possibilidade de as gerações futuras atenderem às próprias necessidades, certo? Então, veja, quando nós pensamos num desenvolvimento sustentável, nós precisamos entender que a nossa geração, ela não pode pensar apenas no momento agora, nas nossas necessidades atuais. Ela precisa pensar nas próximas gerações, que elas também têm direito a usufruir, não é? A também ter direito a utilizar dos recursos naturais. Então, nós precisamos atender às nossas necessidades, mas nós precisamos pensar a longo prazo nos nossos filhos e netos, que eles também terão necessidades e que nós precisamos permitir que os recursos naturais possam atender às necessidades futuras das futuras gerações. Então, o consumo sustentável envolve exatamente escolher produtos que possam utilizar menos recursos naturais, certo? Que possa ter uma produtividade mais equilibrada e que sejam facilmente reaproveitados para que possa garantir empregos decentes, né, aos produtores. Veja só, então o tema que nós vamos trabalhar nessa aula ele é muito importante, porque vamos falar sobre esses aspectos introdutórios da responsabilidade socioambiental. É esse o tema que nós vamos trabalhar aqui, tá? Eu estou aqui passando os slides, então, nesses slides aqui, nós vamos tentar trabalhar aqui a sequência de como alguns fatores históricos, né, alguns fatos foram ocorrendo para que a gente possa compreender exatamente como se chegou a esse entendimento de uma responsabilidade socioambiental. Então, um autor que nós trabalhamos e está na nossa bibliografia da disciplina é o Barbieri e Cajazeira, 2016. Então, você consulta esse autor na bibliografia para que você possa ter um aprofundamento melhor da nossa aula. Então, o Barbieri e Cajazeira, ele fala que a responsabilidade social, empresarial, a responsabilidade social das empresas, tem origens, né, muito antigas, tem origens antigas e distintas. E ele segue uma evolução histórica que vem desde lá da Idade Média e passa pela Idade Moderna e passa exatamente por aquele ponto principal que nós já falamos, que foi a Revolução Industrial Inglesa. Então, lá na Idade Média, um período onde a doutrina cristã era a principal, né, que movia as pessoas, e nesse período era percebido como um período social no sentido de fazer caridade, de ajudar as pessoas mais pobres, né, onde se prevalecia as práticas sociais de resignação à pobreza. Na Idade Moderna, nós
temos políticas, aí nós vamos começar a ter políticas da pobreza centrada em valores do Estado, porque nós temos o ressurgimento da figura do Estado, da instituição do Estado. E o Estado, ele tinha o dever de estabelecer leis que pudessem proteger a população. E um exemplo disso é o caso da Lei dos Pobres, na Inglaterra, no início do século XVII. Foi uma lei criada exatamente para tentar diminuir, aliviar a pobreza existente. Lembrando que eu estou falando isso por quê? Porque não podemos pensar em desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Então, se você tem uma extrema pobreza e que essa pobreza ela foi sendo ampliada, essas desigualdades foram ficando ainda maiores e as condições cada vez mais precárias devido exatamente à Revolução Industrial e ao capitalismo. Criou-se, ou seja, quando sai da Idade Média, que nós temos ali aquele sistema feudal, que já era um sistema de escravidão, de servidão, e vamos para o período do capitalismo e da Revolução Industrial, nós temos o surgimento da classe do proletariado, uma classe que é profundamente explorada pelos mais ricos, profundamente explorada pelo empresário, profundamente explorado por aqueles que têm o capital, e essas pessoas, o Estado precisava garantir a essas pessoas muito pobres que elas pudessem ter condições melhores de vida. Então, essa lei dos pobres na Inglaterra foi, obviamente, a taxação dos ricos para que pudessem garantir condições, o Estado pudesse fazer o seu papel social. E aí, depois, nós vamos ter no avançar, tá certo? O Barbieri ele faz esse estudo. Nós vamos também surgir os movimentos ambientalistas, que vão começar já no século XIX. Ou seja, a Revolução Industrial ela também vai, além de gerar desigualdades, o capital, além de gerar desigualdade, também vai gerar degradação. O que ele cita é um movimento que foi liderado por John Muir e Gifford Pinchot, que eles vão defender o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Isso é um exemplo de preservação ambiental. E aqui nós vamos começar aqui a nossa jornada, tá certo? Vamos começar a nossa jornada, que aí a partir do final dos anos 1960, aí nós já demos um salto, mas você vai entender que nós já passamos ali pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí todo um período muito conturbado, e as desigualdades sociais continuam existindo em decorrência, além dessas desigualdades movidas pelo capitalismo, nós temos também as guerras que vão deixar realmente um legado, né, de profunda menosprezo à dignidade da pessoa humana, tá? Nós passamos também nesse período pelo Estado liberal, e nesse Estado liberal foi toda a negociação, todo o contrato, o Estado, ele não vai se intrometer, ele vai deixar que todo o acordo de trabalho, todo o contrato, seja entre o empregador e o empregado, entre o empresário, né, e o trabalhador, e, obviamente, esse Estado ultraliberal, haverá uma exploração exacerbada daqueles que detêm o poder, o capital, em relação àqueles que só têm a mão de obra, né? Então, isso tudo vai gerar muitas desigualdades, vai gerar muita pobreza. Pós-guerra também, muita destruição, os países destruídos, né, após a Segunda Guerra, e depois disso vem um período após a guerra, vem um período de reconstrução. E nesse período de reconstrução, vem toda aquela ideologia do crescimento, né, de desenvolvimento econômico, de reconstrução. Nós temos, depois das guerras também, nós temos
além das desigualdades que já existiam, né, dentro dos estados, agora nós temos desigualdade entre os estados, ou seja, entre os países. Nós temos países desenvolvidos, países ricos e países muito pobres. Então, esse período aí, pós-guerra, até aí 1950, é um período em que nós temos países buscando desenvolvimento, buscando crescimento, e temos países que não estão, que são extremamente pobres. Então, no final dos anos 60, surge, então, uma variedade de crises ambientais que são exatamente oriundas desse período histórico. E ocorrerão diversos eventos a favor das práticas ambientais. Nós teremos também, em 1968, então, nós vamos ter agora grupos também empresariais e intelectuais preocupados com o meio ambiente. Então, nesse período, nós vamos ter aí, acompanhando aqui, os empresários, cientistas, intelectuais, nós vamos ter a formação a criação do Clube de Roma, com a finalidade exatamente de pesquisar, de discutir os problemas relacionados cruciais à humanidade e a busca de preservação dos recursos naturais. Então, já há uma preocupação com os problemas ambientais. Em 1972, nós temos a divulgação do relatório desse Clube de Roma, e o Clube de Roma, no ano de 1972, liderado por Dennis Meadows, ele encomenda um relatório elaborado por um grupo de cientistas do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e esse relatório, eles abordam os temas relacionados ao meio ambiente e aos recursos naturais. E é interessante que o nome desse relatório chama-se Os Limites do Crescimento. Então, o crescimento, como eu disse a vocês, nós vemos um período aí em que os países estão só buscando desenvolvimento. E surgem as crises ambientais, e esse relatório vai mostrar que o crescimento econômico ele tem um limite, e esses limites são estabelecidos exatamente pelo uso dos recursos naturais e pelos prejuízos que estão sendo causados ao meio ambiente. Em 1972, nós teremos, então, a primeira conferência das Nações Unidas, que vai ser realizada em Estocolmo, buscando-se e defendendo-se as gerações presentes e as futuras. Então, já começa a se preocupar com as próximas gerações, porque o uso desenfreado dos recursos sem sustentabilidade, os relatórios começam a prever que vai chegar um momento que não vai ter recurso para atender a todas as necessidades. Nesse período também, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, e a elaboração de um plano de ação envolvendo países na organização e organizações internacionais. Então, agora a discussão começa a sentar os países desenvolvidos, considerados desenvolvidos, e os países em desenvolvimento. Eles têm perspectivas totalmente diferentes sobre a devastação ambiental, porque os países em desenvolvimento, eles muitas vezes são explorados pelos países desenvolvidos, seus recursos naturais são explorados pelos países ricos. Os países africanos, países da América Latina foram devastados e explorados por quem? Pelos países europeus e pelos Estados Unidos. Então, essa Assembleia da ONU, ela faz com que os países sentem e comecem a discutir suas perspectivas sobre a devastação ambiental. Em 1973, teremos a crise do petróleo, que vai demonstrar de forma ainda mais severa, a necessidade de uma mudança, né, no uso, na forma de pensar o desenvolvimento econômico em relação à escassez dos recursos naturais. Em 1973, nós teremos o surgimento do conceito, da ideia de ecodesenvolvimento. Esse termo ele é empregado por Maurice Strong, ele traz uma alternativa política de desenvolvimento para essa época, né? Então, aí nós temos também o Inácio Sachs, que ele vai formular princípios básicos para uma visão de desenvolvimento, uma visão econômica de desenvolvimento. Em 1983, nós teremos a Assembleia Geral da ONU,
que vai ter a criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a CMMAD. Ela vai ser presidida pela primeira-ministra da Noruega, chamada Gro Harlem Brundtland. Então, e a primeira-ministra é que fica responsável de elaborar um relatório. E esse relatório ele é um marco para o desenvolvimento sustentável, porque aí nós teremos em 1987 a Comissão Mundial, vamos ver se eu já estou aqui em 1987, beleza, ó, nosso futuro comum. Então, nós teremos a elaboração do documento que vai se chamar Nosso Futuro Comum, também conhecido como também conhecido como o relatório Brundtland, que é o sobrenome da presidente da comissão. Então, ele vai estabelecer a definição de desenvolvimento sustentável e seus objetivos e suas estratégias. Em 1992, nós teremos outro fato histórico nessa evolução dos conceitos de desenvolvimento sustentável, que é a Conferência da ONU, né, sobre o meio ambiente. E ela é importante por quê? Porque, para nós, né, ela é muito importante porque ela foi conhecida como Rio 92, realizado no Rio de Janeiro, também conhecido como Eco 92. E aqui nós temos a operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável, que vem desse relatório, né, do relatório do Brundtland, que é o nosso futuro em comum. Então, a partir daí, ou seja, 20 anos após o relatório, a primeira convenção responde, né, nós temos uma resposta que visa repensar o desenvolvimento econômico, buscar novas formas de como lidar com os recursos, sem destruir os recursos naturais, sabendo que os recursos eles são finitos, como substituir produtos para que possa diminuir a poluição do planeta. Então, essa conferência ela vai ser muito importante, porque ela vai discutir soluções para os problemas globais. E aí não é mais só uma questão da poluição, porque desenvolvimento sustentável, ele envolve o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, vai se discutir soluções para problemas como a pobreza, a guerra, né, a crescente desigualdade entre os países industrializados e países em desenvolvimento, essa exploração dos países ricos em relação aos países pobres. Então, o foco central vai ser a questão de como aliviar o ambiente global desse sistema, que é um sistema altamente degradante, destruidor do meio ambiente, e introduzir um novo paradigma, que é um desenvolvimento sustentável. E aí surge a elaboração, né, da Agenda 21, ou seja, essa agenda ela vai traçar estratégias, tá? São e princípios para a gestão sustentável das florestas, a criação da Comissão das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável, a CDS, todos baseados na Agenda 21, tá? Aqui nós estamos aqui em 1992. 1997, nós vamos ter, então eu já falei da Agenda 21, que foi na ECO 92, e aí só para destacar que o principal objetivo da Agenda 21 era criar soluções para os problemas socioambientais mundiais. E ele se baseava no seguinte pensamento: pensar globalmente e agir localmente. Então, esse era um documento comprometido em buscar um equilíbrio, aliar desenvolvimento econômico com cooperação ambiental e social. Então, eles precisavam de estratégias, de planos, de uma política. Então, isso é que se chama uma agenda para o século XXI. Em 1997, nós temos a Comissão das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, como eu falei, CDS, que é a condução e a análise dos progressos
que foram realizados da Agenda 21. No ano 2000, nós temos as Nações Unidas sobre a Convenção da Biodiversidade. Então, nos anos 2000, nós temos a Conferência da ONU em Nova York, que é a Convenção da Biodiversidade e a Declaração do Milênio. Então, o objetivo dessa cúpula era discutir questões globais, estabelecer metas para o desenvolvimento sustentável para o século XXI. E aí nós tivemos, como resultado disso, resultou na adoção da Declaração do Milênio, que estabeleceu 8 objetivos de desenvolvimento do milênio. Então, aqui nascem os ODMs. Então, entenda aí, ó, da Agenda 21, nós temos agora os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são os ODMs. E eles são para serem alcançados até 2015. Então, estamos em 2000, até 2015 foram estabelecidos 8 objetivos, que incluíam a erradicação da pobreza, educação primária, universal, igualdade de gênero, redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, combate ao HIV, AIDS, malária e outras doenças, sustentabilidade ambiental e parceria global para o desenvolvimento. Então, esses foram os objetivos, os ODMs. Em 2001, ocorre o Fórum Internacional sobre Estratégia de Desenvolvimento Sustentável. Você percebe que há uma crescente, é uma discussão, aí é preciso rediscutir a formulação de estratégias para o desenvolvimento sustentável de cada país. Em 2002, nós teremos a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. É uma verificação do progresso dos países em relação à Agenda 21. Nós temos aí, em 2002, a Rio+10, ou Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo. Em 2012, a Rio+20, a renovação do compromisso político de desenvolvimento sustentável. E em 2015, nós temos a Conferência do Clima de Paris, que vai dar origem aí na Agenda 2030, ou seja, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, nós estamos, neste momento, nessa etapa, tentando alcançar esses 17 objetivos estabelecidos na Agenda 2030, que é a nossa luta para buscar uma economia, um desenvolvimento que seja sustentável. Então, aqui você tem uma linha de tempo. Depois você olha com calma aí, dá uma pausa e você vai verificar aqui nesse slide esses vários acontecimentos, esses fatos históricos que corroboraram para essa luta, essa busca de desenvolvimento sustentável que continua. É importante que você leia com mais profundidade, utilizando os materiais que são compartilhados, para você entender melhor cada um desses itens, já que a gente fez essa visão um pouco mais panorâmica sobre cada um desses momentos históricos. Então, a questão depois de nós falarmos sobre essa evolução do conceito, o que realmente vem a ser desenvolvimento sustentável? Então, vamos reforçar isso até a gente realmente mentalizar e também se conscientizar. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Esse é o terceiro princípio da Declaração do Rio. Então, é como nós podemos atender nossas necessidades, utilizando dos recursos naturais, sem comprometer as gerações futuras de poder atender suas necessidades. O consumo sustentável, então, ele envolve essa escolha, essa mudança de mentalidade, escolher produtos que possam ser reutilizados, produtos que utilizem menos recursos naturais em sua produção e que possam ser melhor reaproveitados e reutilizados e reciclados. E assim nós possamos ter um ciclo, uma economia circular e nós possamos ter um meio ambiente que seja menos
degradado, menos destruído e que possa continuar gerando recursos para gerações futuras. Então, de tudo isso, nós chegamos agora a uma compreensão, a tentar compreender o que é responsabilidade socioambiental, a entender qual é o marco histórico da responsabilidade socioambiental. Como eu disse, Barbieri e Cajazeiras, 2016, material que é a nossa base aqui, nós vamos então agora entender a evolução desse conceito de responsabilidade. Nós falamos sobre o desenvolvimento sustentável dos diversos fatos históricos que corroboraram para o entendimento desse conceito. Bom, a responsabilidade social, empresarial, ela, como nós já dissemos lá no início da aula, ela tem origens antigas e bem distintas. E essa abordagem de questões sociais, ela sugere uma evolução histórica que começou lá na Idade Média, dentro ainda de uma visão, de um período em que se propagava a doutrina da caridade cristã. Então, as empresas, elas entendiam essa responsabilidade como assistencialismo, como ajudar as pessoas, fazer o bem às pessoas menos favorecidas, as mais pobres. Mas esse é um conceito inicial que está aí fundamentado dentro de uma visão religiosa. Bom, a responsabilidade socioambiental, ela tem alguns marcos históricos estabelecidos aí no estudo de Barbieri e Cajazeiras. No final de 1960, então vamos até renovar aqui, trazer os conceitos novamente. Em 1960 surgem vários crises ambientais, falamos no início da aula. E dessas crises ambientais, vai haver uma resposta. Surgirão diversos eventos em favor de práticas ambientais e sociais que foram promovidos pelas organizações das Nações Unidas, que nasce exatamente fruto da guerra, nasce a ONU, e ela vai promover, junto com outras organizações, vai promover eventos para melhores práticas ambientais. Então, através das suas agências, como a Unesco, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, que foi feita em 1972, são exemplos de diversos eventos que vão ocorrer no sentido de práticas ambientais de sustentabilidade. A resolução da Assembleia da ONU de 1986, com a Declaração de Desenvolvimento como um Direito Humano, ele é fundamental. A divulgação do relatório Brundtland de 1987, que já citamos, que ele é fundamental, ele é um marco histórico para uma reflexão sobre a utilização dos recursos no futuro, em comum. A Conferência das Nações sobre o Meio Ambiente de 1992, no Rio de Janeiro, que também já citamos. Então, todos esses elementos, como eu disse, vão construindo a ideia de uma responsabilidade social, são os marcos históricos. E como que evoluiu esse conceito de responsabilidade socioambiental? Primeiro, pela existência de um movimento mundial em torno do tema. Ou seja, como já falamos aqui, depois desse período pós-guerra, a busca desenfreada de reconstrução e desenvolvimento foram causando mais e mais danos ao meio ambiente e surgiu a preocupação, começou a surgir a preocupação com os recursos naturais, com a escassez dos recursos, e começa a movimentar cientistas, as sociedades, grupos sociais, o movimento vai aumentando. Também pelas inúmeras iniciativas promovidas por empresas e entidades empresariais, por ONGs, órgãos vinculados à ONU, vão construindo essa evolução do conceito. Pelo número crescente de códigos de ética, programas de responsabilidade social empresariais, de normas voluntárias, como estou colocando aí no slide, o SA 8000, o AA 1000, o ISO 26000,
todos vocês vão poder ler no material, poder se aprofundar. Então, nós temos aí uma crescente de diversos fatores que vão demonstrando essa evolução do conceito de responsabilidade socioambiental. Professor, mas eu ainda não entendi o que é responsabilidade socioambiental. Então, vamos começar pela palavra principal, responsabilidade. Bom, responsabilidade é algo que a gente escuta desde pequeno, né? Que os nossos pais vão nos educando para que a gente possa assumir responsabilidade. O termo responsabilidade pode ter conotações diferentes em áreas de conhecimentos diferentes. Por exemplo, no direito, você tem obrigação e tem responsabilidade. As obrigações que nascem, né, da natureza jurídica impostas pela lei. As leis que são criadas para regular a sociedade, para estabelecer a convivência na sociedade. E a lei que é imposta para estabelecer o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E quando nós fazemos aquilo que a lei proíbe, nós teremos uma sanção. Então, a lei estabelece as obrigações, a obrigação natural. Mas a lei também estabelece as responsabilidades quando nós transgredimos a própria lei, ou quando nós descumprimos a lei. Então, nós podemos descumprir por deixar de fazer algo, e nós podemos também descumprir quando nós fazemos algo que a lei proíbe. Então, quando nós fazemos algo que a lei proíbe, nós teremos a responsabilidade, que nós seremos responsabilizados, isso no campo do direito, responsabilizados pela nossa ação. Então, responsabilidade, ela tem a ver com a ação que eu cometi e que a lei está estabelecendo que há uma punição por agir daquela forma. No campo da administração, a responsabilidade, ela está relacionada àquela pessoa que responde pelo desempenho no exercício de um cargo, de uma função ou de um poder investido. Então, ela tem a responsabilidade de tomada de decisões. Ela é entendida também como a contrapartida de uma autoridade legalmente constituída, ou seja, se você dá autoridade a uma pessoa, ela tem a responsabilidade, seria a contrapartida de corresponder à autoridade recebida. Então, juntando agora, nós temos responsabilidade, que tem a ver com a correspondência, a ser responsável, a ter essa contrapartida da autoridade recebida. Nós temos a responsabilidade social empresarial. A empresa tem uma responsabilidade para com a sociedade. Então, essa responsabilidade ela vai muito além desses significados, né? De conservar a ideia de responder pelos atos diante da capacidade de realizar escolhas. Ou seja, não é apenas responsabilidade no âmbito das escolhas que a empresa faz para melhorar o seu crescimento, mas é a responsabilidade que essa empresa tem perante a própria sociedade e ao meio ambiente. A base teórica para a prática da responsabilidade, vamos apresentar aqui 3 teorias para que a gente possa entender qual que é a base teórica para praticar essa responsabilidade. A primeira teoria é a teoria do acionista. Essa teoria ela foi trabalhada por Milton Friedman em 1962. E aí ele pressupõe o seguinte: se a empresa ela está tendo lucro dentro da lei, é porque ela está produzindo um bem ou serviço socialmente importante. E com isso, ela pode remunerar os fatores de produção, gerar renda para a sociedade, impostos para o governo, e o governo, o Estado, sim, esse é que vai aplicar esses recursos para resolver os problemas sociais. Então, por que teoria do acionista? Porque o que o acionista faz? Ele só põe dinheiro, né? Numa empresa por ações, quem compra uma ação, ele não tem responsabilidade pela empresa. Ele apenas está entrando com recursos financeiros. Ele
a responsabilidade dele é limitada. E a empresa é que tem a responsabilidade ilimitada. Então, na teoria do acionista, a ideia seria essa. A empresa, ela está fazendo o seu papel, ela está gerando riqueza, ela está trabalhando dentro do que a lei estabelece, ela está pagando seus impostos, então a responsabilidade dela está sendo cumprida. Quem tem que se preocupar com o meio ambiente, com a melhor qualidade de vida das pessoas, é o Estado, que a empresa paga os impostos. A segunda teoria é a chamada teoria das partes interessadas. Nessa teoria, a responsabilidade social, precisamos entender que na teoria anterior, que a responsabilidade estava centrada só na função econômica da empresa, essa responsabilidade, que é voltada apenas pela busca do lucro, dos salários, a empresa gerando riqueza e pagando seus impostos, lavando as mãos, essa responsabilidade é insuficiente. Então, vão surgindo novos valores que são exigidos pela sociedade pós-industrial, no sentido de que as pessoas precisavam de qualidade de vida, de valorização do ser humano, período pós-guerra, de respeito ao meio ambiente. Todos esses valores surgem, né? Pós-industrial, pós-guerra, valorização da pessoa, valorização do ser humano e preservação ambiental. Então, diante desses novos valores, a teoria do acionista não atende. Então, a teoria das partes interessadas, ela considera que as empresas, ela têm responsabilidade para além dos acionistas, ou seja, daqueles que põem dinheiro lá. Ela tem responsabilidade que deve levar em conta também os interesses de outras partes que são interessadas, como os próprios empregados, os gestores, os clientes, os fornecedores, há toda uma cadeia, um sistema, e todos estão interligados. Então, essa teoria, ela vai cobrar que a empresa tenha uma preocupação com os interesses das outras partes envolvidas. E a busca deve ser o equilíbrio dos interesses de todas as partes. Esse é um grande desafio. Como equilibrar os interesses dos diversos atores que estão envolvidos nesse sistema econômico. E aí vem a terceira teoria, que é a teoria do contrato social. Essa teoria do contrato social remete a uma visão político-filosófica dos contratualistas, que era a ideia de um contrato hipotético. A vida em sociedade só é possível porque existe um contrato hipotético que as pessoas elas entendem que elas se unem pelos seus interesses. Então, e que elas têm que conviver de maneira harmônica para que elas possam atingir esses objetivos. Bom, o ponto central da teoria do contrato é compreendermos melhor as obrigações das instituições sociais fundamentais, como as empresas, os governos, né? Se entendermos o que implica um pacto ou contrato. Então, vamos pensar. Um pacto ou contrato implica que uma, duas ou mais pessoas têm interesses e elas vão pactuar como elas vão alcançar esses interesses, de forma a que sejam atendidos os interesses de todas as partes envolvidas. Uma vez estabelecidos essas cláusulas do contrato, os contratantes eles precisam honrar e se empenhar para que essas cláusulas sejam praticadas e respeitadas. Então, nós temos aí também os termos, e os termos significam agora o que se busca alcançar. O bem-estar social e a justiça, elas constituem os termos centrais do contrato, desse contrato hipotético entre empresa e sociedade. Então, veja que eles estão muito além daquelas cláusulas mínimas. São os termos principais, ou seja, uma empresa existe não apenas para atender os seus interesses econômicos,
ela precisa também promover bem-estar social. Se uma empresa vai se instalar num determinado local e ali ela vai produzir poluição, perigo, riscos para a população, ela tem responsabilidade para com essa população. Vejam aí o caso de Brumadinho, que a empresa exploradora dos minerais, ela tem uma responsabilidade social, tanto com o meio ambiente que foi ali afetado, destruído, como também com as populações que foram afetadas, porque é o sistema que está em volta. Os desafios, então, dessa teoria é equacionar essas hipernormas, ou seja, normas que têm um valor muito maior, como você entender bem-estar social e justiça são normas superiores, e contratos microsociais, aqueles contratos estabelecidos em situações muito particulares. Então, aqui nós temos essas 3 teorias e, obviamente, qual dessas teorias ela mais se aproxima de realmente uma responsabilidade socioambiental. Nós temos, então, essa teoria do contrato social, que ela busca um equilíbrio do interesse de todas as partes envolvidas. A empresa não está isolada. Ela não existe para atender apenas as suas necessidades particulares. Ela é parte de um todo e ela tem que trabalhar em conjunto com estas outras partes. Responsabilidade socioambiental. Nós temos aqui um modelo de gestão. Então, como que isso é possível? É necessário estabelecer normas para que as empresas possam desenvolver as suas atividades, e essas normas elas são criadas para mostrar que essa empresa, ela de fato está atendendo a essas perspectivas de responsabilidade. Então, vão surgir os modelos de gestão. O SA 8000, que constitui aí o quê? Uma base para são certificados. Uma base para a certificação que foi fundada na observação de direitos fundamentais dos trabalhadores, respeito aos trabalhadores. O ISO 26000, modelos de boas práticas para a gestão da responsabilidade social. A ABNT NBR 16001 é um certificado que é como o principal foco desse certificado são a relação das empresas com as partes interessadas, mas que não tem um reconhecimento internacional, apenas aqui o reconhecimento no Brasil. E aí nós vamos indo para o desfecho da nossa aula. A gente viu aqui toda uma evolução histórica do conceito de responsabilidade, né? Estabelecendo lá no começo alguns conceitos fundamentais, e aí nós vimos como foi ao longo da história, desde a Idade Média, passando pela Idade Moderna, Revolução Industrial, os períodos pós-guerras, desenvolvimento, a nascente preocupação pela utilização correta dos recursos naturais, pela preservação do meio ambiente. Então, a questão agora é qual é o conceito atual de responsabilidade socioambiental. Então, o conceito mais aceito e largamente utilizado em âmbito mundial é a norma internacional ISO 26000, que foi aprovada em 2010. Qual que é a finalidade? Uma organização é responsável pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente que contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e bem-estar da sociedade. Então, como nós dissemos, fruto dessa ideia de ser uma empresa responsável, foram surgindo as normas que as empresas poderiam, então, realmente ser consideradas empresas responsáveis, sustentáveis.
que tenham responsabilidade social e que realmente tenham preocupação com a sustentabilidade. Então, o ISO 26000 mostra que uma empresa que tem responsabilidade socioambiental, ela é responsável pelos impactos que é das suas decisões, responsabilidade, nas atividades e atividades na sociedade e no meio ambiente, ou seja, quanto que ela vai contribuir para uma vida melhor, para o bem-estar social. Ela está preocupada com o ser humano, mas ela está preocupada também com o meio ambiente. Ela tem que ter um comportamento ético, tanto nas suas linhas de produção, nos seus produtos, buscando cada vez mais ter uma transparência na forma como ela produz, né? Se aquilo que ela está produzindo não vai trazer mal tanto ao meio ambiente quanto às pessoas. E as considerações são, primeiro, as expectativas das partes interessadas, isso deve ser fundamental, todos vão ser afetados, todos têm interesse, então é necessário entender quais são as expectativas de cada parte interessada. A conformidade com a legislação aplicável, então a empresa precisa, ao mesmo tempo, entender os interesses de todos, ela precisa andar em conformidade com a legislação, tem que ser consistente nas normas internacionais de comportamento, então a empresa precisa estar preocupada, ela precisa andar de acordo com a legislação e ela precisa também trabalhar e atuar para cumprir normas internacionais de comportamento ético, e ela precisa estar integrada em toda a organização e seja também praticada em suas relações. Então, temos aqui a ideia sendo construída do que é a responsabilidade socioambiental. Não é uma empresa que está preocupada apenas com seus interesses de crescimento econômico, mas uma empresa que entende que ela é parte de um todo, de um sistema, e existem outras partes interessadas, e ela precisa contribuir para o bem-estar social e para a preservação do meio ambiente. Não existe desenvolvimento sem preservação. Eles precisam caminhar juntos. Então, essa foi a nossa aula de hoje e a gente segue para a próxima aula para a gente entender as dimensões dessa responsabilidade socioambiental. Um abraço e até a próxima aula.